Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o conjunto dos números naturais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Primeiramente, precisamos entender o que são números, certo? Afinal, para que servem os números? Podemos muitas vezes não perceber, mas estamos rodeados de números, como por exemplo, o número da nossa casa, que dá referência para o carteiro, o entregador de gás, de comida, para os nossos parentes e conhecidos, eles sabem onde fica a nossa casa pelo nome da nossa rua e pelo número da nossa casa. Quando nascemos, também recebemos um número chamado CPF, que é um cadastro de pessoas que serve para identificá-las. E essa é a porta de entrada para a nossa sociedade. Além desses, há no nosso universo muitos exemplos de números, como placas de veículos, o número dos nossos ônibus, a chamada da escola, o número de estudantes na sala e vários outros. No nosso corpo também temos números. Como assim, professor? A nossa altura, por exemplo, ela é medida em números. Eu tenho 1,72 m. Há pessoas com quase 2 metros e pessoas com baixa estatura e crianças com menos de 1 m. Também tem a sua idade, o tamanho do seu calçado, o número da sua camisa e de sua calça, além mesmo do número do seu corte de cabelo, que pode ser desde o 0 até o tamanho 3, naquelas máquinas de cabeleireiro. Os números servem para quantificarmos o nosso universo e estão aí presentes desde os tempos antigos, quando os pastores de ovelhas começaram a perceber que eles precisavam de um sistema para contar quantos animais eles tinham, para que nenhum se perdesse e não voltasse mais e eles não percebessem. O que criaram então? Um sistema de contagem que se baseava em colocar pedras em um saco cada vez que um de seus animais saía do curral e tiravam pedra por pedra cada vez que eles entravam. E se sobrassem pedras dentro do saco, eles saberiam que um ou mais animais não tinham voltado e começavam a procura. Daí vem a origem da palavra cálculo, que vem da palavra cálculos, que significa pedra, pedrinha. E com o passar do tempo, houve a necessidade do ser humano representar esses cálculos, essas quantidades, através de símbolos. E assim, se desenvolveram os primeiros símbolos do que seria um sistema para representar as quantidades presentes no nosso universo. E a esses símbolos damos o nome de números. E o primeiro conjunto que iremos estudar é o que chamamos de conjunto dos números naturais, ou conjunto N. Observe bem, chamamos de conjunto dos números naturais, pois eles são números que servem de base para todos os demais conjuntos numéricos. São os números mais simples que existem. Esse conjunto é composto por algarismos de 0 a 9, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Algarismos? Sim, algarismos. É como chamamos esses símbolos que significam quantidades. Por exemplo, quando queremos representar essa quantidade aqui, utilizamos esse algarismo. O 2, afinal, são 2 carros. Agora sabemos que os algarismos são símbolos que representam quantidade, certo?
Quantos algarismos tem no número 457? Pense bem, consegue responder? Esse número tem 3 dígitos, ou 7, o 5 e, por último, o 4. E esses 3 algarismos compõem o número 457. Além dos números de 0 a 10, todos os outros números que pudermos compor com esses algarismos também pertencem ao conjunto dos números naturais. Conte comigo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem! E todas as vezes que completamos 10 números, o conjunto ganha um novo nome. Conseguiu perceber? Vamos lá? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e... Isso, 30! Mudou o nome. Então, todas as vezes que eu completar 10 números, o conjunto muda de nome. 40, 50, 60, 70 e assim por diante, rumo ao infinito. Não é impressionante como conseguimos formar infinitos números com apenas 10 algarismos? Pode pensar em qualquer número, pode ser os maiores números que você pensar, eles sempre serão compostos pelos algarismos de 0 a 9. É incrível, não é? São como se eles morassem em casas de 10 em 10. Todas as vezes que completamos grupos de 10, eles mudam de nome. E isso nós chamamos de promoção. Mas por que de 10 em 10? A resposta é bem simples. Basta olharmos para as nossas mãos. Temos quantos dedos? A maioria, 10, não é? Foi dessa forma que o nosso sistema de numeração se formou, observando o quê? Os nossos dedos. Por isso que chamamos o nosso sistema de numeração de decimal, que vem do número 10. Bom, sabemos que o conjunto dos números naturais inicia no 0 e segue infinitamente, certo? E que o símbolo desse conjunto é a letra N. Porém, como podemos escrevê-lo? Como podemos colocá-lo no caderno? É dessa forma, preste bem atenção. Primeiro, você coloca o símbolo N na frente. Depois, o sinal de igualdade. E você utilizará o colchete, que é este símbolo aqui. Ele serve para mostrar a quem lê que esses números pertencem ao conjunto. Então, coloque o colchete e escreva os números começando com o 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e, por fim, para que não fiquemos escrevendo infinitos números nesse conjunto, coloque esses 3 pontinhos no último que você escreveu. A esses 3 pontinhos, damos o nome de reticências, que indicam que esses números não têm fim. E, por último, feche o conjunto com outro colchete, mas dessa vez coloque dessa forma. E assim, terminamos a escrita desse conjunto. Mas preste bem atenção. Em alguns casos, esse conjunto, o conjunto N, pode aparecer com este símbolo ao seu lado. Esse símbolo é o que chamamos de asterisco. Ele serve para indicar que nesse conjunto de números naturais está ausente o número 0. E a este conjunto damos o nome de conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, todos os números dentro desse colchete
não são nulos. Todos são maiores que zero, pois o zero é o único número que simboliza a ausência, a falta, o nada. E entre os números presentes nesse conjunto, podemos observar diversas relações, como, por exemplo, os números pares e ímpares. Os números pares iniciam com o número zero e temos na sequência 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E os números ímpares são a partir do 1. Vamos lá. 3, 5, 7 e assim por diante. Lembre-se sempre, o zero é par. Embora ele seja o que chamamos de número nulo, ele representa uma quantidade, nesse caso, nada. Portanto, pelas regras matemáticas, o zero é par. Na sequência, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar e assim por diante. Ah, mas e os outros números, professor? Como eu posso saber se são ímpares ou pares? Basta observar o seu último algarismo. Sabemos que os algarismos pares são 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, todo número que termina com esses algarismos é par. O número 1548 é par? Sim, o último algarismo desse número é o 8 e ele é par, portanto, esse número é par. E da mesma forma vai funcionar com os números ímpares, que são os algarismos. 1, 3, 5, 7, 9. Então, todo número que terminar com esses algarismos será ímpar. Como, por exemplo, o número 153 é um número ímpar, pois ele tem como último algarismo o número 3, que é ímpar. Muito fácil, não? E além da relação de ímpares e pares entre os números desse conjunto, o conjunto N, temos os múltiplos de 2, que a partir do zero são 2, 4, 6, 8, 10. Lembrando, contando de 2 em 2, tá bom? Agora, os múltiplos de 3, que a partir do zero são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Lembrando, estamos contando de 3 em 3. E os múltiplos de 4, que são a partir do número 0, contamos de 4 em 4. Observe, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. E também veremos os múltiplos de 5, de 6, de 7 e muitos outros. E nunca se esqueça, o zero, preste bem atenção, é múltiplo de todos os números que existem. Por isso que entra em todos os conjuntos de múltiplos, com exceção do conjunto dos números naturais não nulos. E além da relação de ímpares e pares e dos múltiplos, temos também a relação de antecessor e sucessor. E é muito fácil de entender, então preste bem atenção. Antecessor são todos os números que vêm antes de um número natural. Por exemplo, do número 8, o antecessor é o número 7, certo? E do número 15 é o número 14, não é fácil? E para ajudar ainda mais, lembre-se, quando te pedirem o antecessor, é o número que vem antes, por isso chamamos de antecessor. E o sucessor também é simples de entender. É o número que vem depois. A palavra sucessor vem de sucessão, que significa depois. Aquele que vem
depois. Do número 20, o seu sucessor é o 21. Do número 59, o seu sucessor é o 60. É o número que vem depois, compreendeu? E depois de vermos que do conjunto N temos os pares e os ímpares, múltiplos, antecessores e sucessores, temos também a relação de maior e menor. Observe bem, é muito tranquilo. Para a relação de maior e menor, temos dois símbolos. O maior, que é este aqui, e o menor, que é este aqui. E eles indicam para nós a relação entre dois números. Muito simples, não é? Ah, mas professor, como é que eu vou decorar esses símbolos? Calma, não precisamos decorar os símbolos, precisamos somente entendê-los. Observe, vamos observar os símbolos aqui. Eles são compostos por duas linhas retas que têm origem no mesmo ponto, certo? Observe bem. Isso, as duas retas sempre estarão direcionadas para o número maior e o ponto de origem do símbolo sempre estará em direção do número menor. Então, se quisermos saber se está correta a relação entre os números, basta observarmos em que posição está o símbolo. Por exemplo, como podemos ler esse termo? Lemos que 3 é menor que 5, certo? Afinal, em questão de quantidade, 3 sempre será menor que 5. E as retas estão direcionadas ao número maior. E nesse caso aqui, está correto o sinal? Sim, pois o 8 é maior que 4. E nesse caso aqui, qual símbolo utilizaremos? Bom, 15 é sempre menor que 19. Portanto, o ponto de origem do símbolo será voltado para ele, enquanto as duas linhas retas estarão voltadas para o 19, indicando que ele é maior. Dessa forma, lemos que 15 é menor que 19. Então, veja qual é o primeiro número e se ele é maior ou menor que o segundo antes de colocar o símbolo, sempre observando o ponto de origem do símbolo e as suas duas linhas retas. Bem simples, bem tranquilo, basta ter atenção nas atividades que você vai saber tudo o que eu expliquei na aula de hoje, está bem? E para testarmos os nossos conhecimentos, vamos praticar? Pois chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Identifique os símbolos a seguir. Nós temos a primeira questão, dois símbolos aí que nós vimos na aula de hoje. Vamos à resposta? Muito bem, são os símbolos do maior e menor que, lembrando, são duas linhas retas que partem do mesmo ponto. Vamos à segunda questão. Vamos analisar aí que símbolos são esses. Vamos à resposta? São os colchetes. Nós utilizamos isso para descrever o conjunto dos números naturais. Vamos à terceira questão. Observe aí, nós temos 3 pontinhos. Nós falamos deles na aula de hoje. Lembre-se. Vamos à resposta? São as reticências. Elas indicam que o conjunto é infinito. Muito bem. E vamos à quarta questão. Que símbolo é este? O que simboliza esta letra aí, a letra N? Vamos à resposta? A letra N é o símbolo do conjunto dos números naturais. Não esqueça. Vamos à quinta questão. Nós temos aí a letra N, não esqueça. N simboliza o conjunto dos números naturais, porém,
ela está acompanhada por um símbolo. Vamos à resposta? Muito bem, este é o conjunto dos números naturais não nulos. É o N acompanhado de um asterisco, não esqueça. E vamos à sexta questão. Temos aí dois tracinhos paralelos que têm um significado muito comum na matemática. Vamos à resposta? Esse é o sinal de igualdade. Muito bem. E se você não acertou algumas questões, ou até mesmo se você não acertou nenhuma questão, reveja a nossa aula, continue se esforçando, tá bom? E você que acertou todas, parabéns, muito bom, continue se esforçando. Vamos lá. Vamos para a atividade número 2. Atividade número 2. Complete os conjuntos com os múltiplos de 0 a 20. Vamos lá. Primeira questão, nós temos aí o símbolo do conjunto dos números naturais com a letra N e entre parênteses o número 2. Então, estamos pedindo que você coloque aí os múltiplos de 2. Muito bem, nós temos aí todos os múltiplos de 2. Lembrando que o 0 é múltiplo de qualquer número natural. Nós temos aí 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Ah, professor, mas por que não colocamos reticências no final? É porque na atividade estamos pedindo somente de 0 a 20. Não esqueça, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Agora estamos pedindo os múltiplos de 5 pertencentes ao conjunto N de 0 a 20. Vamos à resposta? Muito bem, nós temos aí, não esqueça, começa com o 0. E depois, 5, 10, 15 e 20. Todos esses números aí são múltiplos de 5. Vamos para a questão número 3. Observe bem, a letra N está acompanhada pelo asterístico agora. Não esqueça, N asterístico é igual ao conjunto dos números naturais não nulos. Estamos pedindo agora os múltiplos de 3. Vamos à resposta? Muito bem, nós temos aí os múltiplos de 3 do conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, com a ausência do 0. Começando, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Vamos para a quarta questão. Novamente, o conjunto dos números naturais não nulos. Agora, são os múltiplos de 8. Vamos à resposta? Nós temos aí apenas dois números, o número 8 e o número 16. Eles são os únicos múltiplos de 8 no conjunto dos números naturais não nulos. Muito bem, parabéns a você que está respondendo até aqui. Vamos para a próxima atividade. Atividade número 3. Observe e preencha corretamente com menor que, maior que ou igual. Vamos lá. Letra A. Qual é a relação que eu tenho entre o número 4 e 8? A resposta é... Muito bem, o 4 é menor que 8. Então, eu uso o símbolo do menor que. Letra B. Qual é a relação entre o número 7 e o número 3? A resposta é maior que. Afinal, o 7 é maior que 3. Letra C. Qual é a relação entre o número 15 e o 9? Vamos à resposta? Muito bem, 15 é maior que 9, portanto, utilizamos o símbolo do maior que. Letra D. Qual é a relação entre o número 59
e o 59? A resposta é: eles são iguais, portanto, utilizamos o símbolo do igual, da igualdade. Letra E. Qual é a relação entre o número 201 e 508? Vamos à resposta? A relação é de menor que, afinal, 201 é menor que 508. Letra F. Qual é a relação entre o 0 e o 0? Vamos à resposta? Eles são iguais, portanto, eu utilizo o símbolo da igualdade. Muito bem, parabéns. Você que está se esforçando, acompanhando as atividades, respondendo, continue assim, tá bom? Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje o conjunto dos números naturais, que tem como símbolo a letra N. Dentro desse conjunto estão os números que iniciam com o 0 e assim em diante. 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Lembrando que quando o símbolo N vem acompanhado pelo asterisco, ele indica que esse conjunto de números naturais não está presente o número 0, recebendo o nome de conjunto de números naturais não nulos. Vimos também que cada símbolo que chamamos de número representa uma quantidade e eles são chamados de algarismos. Os números podem ter um ou mais algarismos, dependendo da sua composição. Vimos também que existem relações entre os números, com as de números pares e ímpares, a relação de múltiplos e a de maior e menor, dependendo do que for pedido em exercícios ou pelo seu professor. Vimos também que os símbolos de maior que e menor que são fáceis de identificação, se verificarmos em que direção está o ponto de origem do símbolo, que indica qual é o número menor, e as duas linhas retas indicam o número maior. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar muita coisa sobre números naturais. Não esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais nas aulas, fazendo exercícios, consultando o seu professor, a sua professora, que logo, logo você se tornará um expert em matemática. Te espero aqui no nosso próximo encontro. Siga-nos nas redes sociais do Centedes. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!